Hello, protagonista! Eu voltei com mais um Juliana Góes Podcast. Eu amo estar aqui com vocês, gente, de verdade. E é sempre uma alegria enorme, um motivo de gratidão para mim poder levar assuntos como espiritualidade, saúde mental, inteligência emocional para mais pessoas, para mais corações, para mais vidas, assim seja. Nesse episódio eu quero trazer aqui algo que me fez refletir muito hoje. Eu tava... Depois de levar as crianças na escola, vocês já sabem um pouco da minha rotina, né? Acorda ali, ela acorda todo dia. Como que é aquela música, gente? Errei muito. Todo dia ela faz sempre igual. E acorda às 6 horas da manhã. Essa música eu acho que foi feita pra mim em partes, né? Porque eu acordo todo dia e faço tudo igual. Acordo 6 horas da manhã, levanto, olho pro céu como a primeira coisa, fico ali pelo menos 30, 40 minutos sem olhar pra tela. Vou, raspo a língua, faço umas respirações, minha oração, desço e faço lancheira. 2 lancheiras das crianças, né? E daí, nesse todo dia ela faz tudo sempre igual, eu tava me preparando pra deixar as crianças e ir direto pro treino. E aí, isso que eu queria trazer pra vocês, gente, que foi uma ideia que eu tive, eu acho muito baseada no como eu falei isso no último episódio, né? Como que eu facilito pra mim mesma? Como que eu me ajudo? Como eu torno minha rotina melhor? Como eu repenso as minhas escolhas? Eu tô sempre investigando, sabe aquela coisa de serviço? Muitas vezes uma empresa, para melhor servi-lo. Então, como eu posso servir melhor a mim mesma? Eu tenho muito isso. E eu venho despertando pra isso no último ano. E tá sendo muito legal essa relação, porque eu sinto que, cara, eu tô aprendendo a ser uma boa companhia pra mim cada vez que eu me provoco, me questiono e me pergunto como eu posso servir mais e melhor a mim mesma. E se você pega essa reflexão sem contexto, parece um baita ato de egoísmo, de egocentrismo. Só que no fundo, eu acredito muito em intenção. Então, qual é a intenção com a qual você está se fazendo esses questionamentos? E a minha intenção é que eu esteja mais leve na vida, mais satisfeita na vida, mais inteira na vida, porque daí, meu bem, se eu sou melhor para mim, eu sou melhor para todas as pessoas às quais eu sirvo. Então, servir melhor a você mesma pode ser, e na verdade para mim o primeiro passo para você servir mais e melhor aos outros também. É começar aprendendo a fazer isso por você, senão você sempre vai estar naquele déficit de amor próprio, de tempo, de dedicação. E muitas vezes, como eu passei muitos anos me sentindo carente afetivamente, e aí eu punho a culpa nos outros, né? Porque daí meus familiares não são muito do toque físico, essa é a minha linguagem do amor, as pessoas não me abraçam, eu tô carente de abraço, porque meu marido, isso, aquilo, porque ele não... Mas o quanto que eu tenho me abraçado simbolicamente a cada dia? Então eu pus ali uma meta, como eu faço 40 anos muito em breve, eu coloquei uma meta de me tornar cada vez mais legal pra mim mesma. E mais legal não significa que eu vá ser complacente. Gente, eu sempre erro essa palavra. Olha lá, não lembro. É isso? Nosso diretor falou que é. Eu sou jornalista, tá? Mas às vezes as palavras somem. E é aquela questão de eu não vou ser a pessoa que passa a mão na própria cabeça. Não é isso. A ideia aqui é que quando eu falo eu vou ser cada vez mais legal pra mim mesma, é legal no sentido de saber me apoiar, de ter disciplina, de ter uma rotina, de cuidados, que não é só pensando no físico, mas que vai além, ter uma rotina do meu sadhana, meu momento com Deus. Então, eu tenho percebido mais como fazer essa experiência terrena, que a gente nunca sabe até quando vai durar, fazer com que ela seja realmente significativa. Eu não vou viver no modo automático. Ainda que eu caia nesse lugar, eventualmente, eu procuro me tirar desse lugar rápido. E então é através de reflexões e provocações que eu consigo fazer isso e ter uma relação muito mais legal comigo, porque eu era chata pra caceta. Chata com as pessoas e chata comigo. E chata com as pessoas mais próximas, assim, sabe? E eu percebi que enquanto eu não aprender a ser legal, gentil, respeitosa, incentivadora de mim mesma, eu vou ser um porre para as pessoas também, da mesma maneira como eu tenho sido um porre para mim.
E o autoconhecimento, gente, o autoconhecimento na prática, puxa vida, vai ter um monte de coisa que é muito desconfortável olhar, mas se agradece. Se agradece pela sua coragem de se investigar em camadas desconfortáveis, para que só assim, buscando esse conhecimento de si e dessas sombras, você possa iluminar tudo isso, iluminar a si mesma, iluminar as suas relações. Então eu estava lá indo pro treino e eu estava um pouco frustrada, assim, quando eu voltei a treinar nesse lugar, que é uma academia que eu adoro, que eu passei, assim, muitos anos. O começo da história dessa academia eu estava lá, eu vi tudo acontecer. Aí depois a rotina com filhos, eu me mudei de bairro e não encaixava muito na minha rotina. Até que um dia, fazendo essa provocação, como eu me trato melhor, como que eu melhoro os meus ambientes, eu percebi que voltando da escola era caminho parar nessa academia. Então, puxa, eu vou mandar um recado, vou ver se tem horário. Eu não consegui a vaga, porque ela é super disputada. Inclusive, é um grande amigo que ele é o fundador, né, desse estúdio de treinamento personalizado, Thiago Arias Personal Studio. E daí eu fui lá e falei, puxa, por um lado que bom que tá lotado, que tá super disputado, porque eu vi o começo desse empreendimento acontecer, a gente sabe como é empreender, eu sei como é empreender, quão desafiador é vencer os 2 primeiros anos em que a maioria das empresas acaba quebrando antes de 2 anos. Essa é a realidade da maioria das empresas no Brasil. Então, poder ver o estúdio comemorando ali, eu acho que foi 10 anos ou mais, foi uma baita alegria. E aí eu tirei o ego de cena, né, de falar, ai, puxa vida, mas eu não tô conseguindo horário. Cara, eu sou uma pessoa igual a todo mundo, de verdade. Acho que hoje em dia eu consigo pegar o meu ego no pulo. Não espero que eu vou ter um tratamento diferenciado. E até procuro estar em lugares em que as pessoas me respeitam, mas não me dão vantagens a mais por eu ser pessoa pública, porque daí eu acho que eu não sei, alguma coisa em mim eu falo, não é isso que eu quero relações verdadeiras baseadas na alma que eu sou, né, e não no prestígio que eu possa ter e tudo mais. E aí eu fui, de fato, lá e consegui 1 dia na semana. 1 dia na semana. Eu queria treinar 3. Aí eles duplicaram, abriram um estúdio novo, eu fiquei mó feliz, eu falei, não, me deixa na fila de espera, eu quero treinar pelo menos 3 vezes na semana aqui, daí os outros dias eu faço por conta própria, beleza. Isso, quem te viu, quem te vê, né, porque eu, nossa senhora, falava, treinar 3 vezes na semana, tá bom. Não, até que meus médicos falam, não, pelo menos 5 vezes, né, nem que seja caminhada, vai fazer alguma coisa. E hoje em dia, de fato, eu levo a sério e então 4 ou 5 vezes na semana eu tô me movimentando de alguma forma. Porque, primeiro, pra gente querer performar, a gente precisa se nutrir de energia. Então, para eu conseguir ocupar todas as frentes que eu ocupo, para minha empresa crescer, para eu ser uma boa líder, para eu ser uma boa mãe, uma boa companheira, cara, assim, eu tenho que me abastecer dessa energia. Então, é me nutrindo, é treinando, é ficando mais forte, é meditando, é orando, é tudo isso que faz a gente acabar dando conta das nossas prioridades, porque dar conta de tudo é uma mera ilusão. Ninguém dá conta de tudo, mas você dá conta de muita coisa e provavelmente das suas prioridades, da mesma maneira como eu dou conta das minhas prioridades. E às vezes a gente tem que recalcular a rota. Mas não dá para você acreditar que na vida você vai sair performando de repente sem que você faça nada, sem que você invista tempo, energia, disciplina e dedicação para que isso aconteça. Então, muitas vezes as pessoas se veem num lugar de falar, mas eu não tenho disposição para ir treinar. É ao contrário, você vai treinar para ter disposição. Essa é uma dura verdade. E que antigamente eu também pensava desse jeito, mas eu fico tão cansada, nossa, não rendo. Não. É porque eu não tenho uma rotina que está sustentando a performance que eu almejo. É o que uma mentorada, a querida Karina, falou outro dia, eu achei genial. A sua ambição tem que ser proporcional à sua disposição. Então, a gente precisa criar mais disposição. Então, nessas, de pensar dessa forma, eu fui tentar lá os 3 dias na semana. E daí, 2 desses dias na semana, amiga, olha isso. Eu consegui um horário que eu acabo chegando lá, levo as crianças, eu estaciono na academia aproximadamente 50 minutos antes do meu treino. Aí eu poderia falar, esse horário não serve para mim, puxa, 50 minutos ali sem fazer nada e tal. Nada disso. Quando a gente procura preencher as lacunas do nosso dia com intencionalidade, ainda mais quando a gente não tem muito tempo,
E no último episódio eu brinquei, né? Sem tempo, irmã. É isso, às vezes eu olho para as coisas. Ai, você vai se envolver nessa conversa? Sem tempo, irmã, sem tempo, irmã. Para eu me manter no foco. E daí o que eu pensei? Se o meu tempo é tão escasso, eu tô ganhando 50 minutos da manhã, como eu quero ocupar essa lacuna? Minha amiga, eu tô tão grata que não tinha um horário exato de quando eu chego para treinar, porque eu já chegaria esbaforida. Tem um dia na semana que realmente eu chego e treino, mas às vezes eu atraso 5 minutos, porque com criança, né, por mais que eu me planeje, as coisas não são no nosso tempo. Então, às vezes eu atraso 5, 10 minutos, já chego atordoada. Eu ganhei 50 minutos de presente. Isso é olhar o copo de água meio cheio, sabe? O que eu faço? Eu me dei de Natal uma pós-graduação em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Se eu tô conseguindo dar conta desse prato? Não, ele tá caindo. Porque realmente é uma dedicação de 3 a 5 horas semanais. E eu achei que fosse menos, eu me iludi. E aí eu tenho feito, assim, às vezes um sprint de várias aulas, já assisti várias aulas, porque é EAD, é à distância, né? Então eu faço tudo pela internet. E às vezes eu me atraso. Daí eu falei, cara, se você precisa de 3 a 5 horas por semana, olha só, você tá ganhando 100 minutos já, toda semana. Então, no começo eu levava um livro, eu lia um livro, adorava, ou cantava minha japamala, mas cantar japa já não é um problema pra mim, porque eu canto de 1 a 4 voltas por dia, sagrado, que é meu colar de orações, né? Japamala tem 108 contas, diferente do rosário, que a gente costuma conhecer, né, pela igreja, enfim, que tem 54. E aí eu canto minha japa e tal, daí eu falei, eu vou fazer as aulas da pós, então tem dias que dá pra fazer 2 aulas em 50 minutos. E aí eu sento lá, ligo, pego o meu telefone, eu tenho um bloquinho de notas e caneta no carro, daí eu já vou fazendo minhas anotações. E olha que genial! Então, muitas vezes a gente tá reclamando que a gente não tem tempo, porque a gente não tá sabendo enxergar o copo meio cheio, enxergar as oportunidades sutis que estão no seu dia a dia. Porque na maior parte do tempo, minha amiga, a gente tá parando quando tem 10 minutinhos, abrindo a tela do telefone e se deixando hipnotizar e engolir. E eu tô falando isso de um lugar que eu sei que talvez você se hipnotize assistindo meu podcast. Ai, recebendo meus conteúdos, mas vamos lá. O que tá por trás disso, né? Porque às vezes a gente tá scrolling infinito, olhando lojinha, né? Nossa, gente, eu adoro olhar o Mercado Livre. Eu também tenho dessas, né? Adoro, assim, página de brechó pra mim ferrou. Mercado Livre, eu faço as compras do mercado da minha casa no Mercado Livre, né? Das coisas que dá. E não é publi, tá? Adoraria ser notada pelo Mercado Livre, porque eu sou muito, eu sou muito cliente, o time tá rindo aqui atrás. Cara, eu sou muito cliente, de verdade. Eu aquelas pontuações, eu tô master score lá. Então, ó o fit, né, gente? Ó o match. Só que me engole. Só que eu já sei disso. Eu já sei disso. Então eu abro as janelas de oportunidade, eu falo, então tá, hoje eu vou ficar scrolling durante 1 hora de forma muito intencional, bora, vai. Agora, na hora que eu fico ali esperando o meu treino, eu utilizo para me abastecer de algo útil que vai me trazer essa disposição, que vai equalizar com o tamanho da minha ambição. Então, isso tem sido uma das coisas mais legais. E aí, isso tem sido sucesso para mim. E exatamente hoje, quando eu parei ali, meio desanimada, dei play na aula de uma nova matéria, porque eu falei, caramba, eu já tô lotada de coisa e ainda inventei essa pós, eu não tô conseguindo fazer as aulas dentro de um período saudável, tô acabando deixando muito para perto das provas, finalizar as matérias. Beleza. Mas é o que tá dando. Então vai, se dá a mão, Juliana, coragem, aperta esse play, vai ser uma aula a menos, bora time. Menina, apertei o play, assisti uma aula que falava sobre performance. Esse episódio é sobre performance. Só que para você entender que performance na sua vida pode ser muito diferente
do sonho que te venderam quando você era adolescente, quando você de repente estava na faculdade, quando você estava idealizando como seria a vida adulta. É muito diferente. Performar não é estar lá dando um sprint, engajado em 1000 tarefas o tempo todo. Performar é você saber parar, pausar e fazer o que tem que ser feito. Não é fazer só o que você quer, só o que é gostoso. E era uma aula sobre performance, uma professora magnífica, maravilhosa. E no final ela fala, afinal de contas, ela conta a história da vida dela e muitos pontos de inflexão que ela mudou de ideia, que ela estava prosperando, que ela estava ali no auge, ela estava tendo oportunidades, vivendo aquela vida e falava, não é isso. Em que de repente ela se via num lugar de estar sendo engolida pela rotina, ecoou diretamente com a minha vida, né? Um lugar que ela estava engolida pela rotina, pelo sucesso, por aquela coisa toda, e ela falava, por que ainda tem um vazio dentro de mim? Pareceu muito a minha história com a fama, com o BBB. Pareceu muito a minha história com a internet, quando eu estava no auge do auge do auge, contratos, viagens internacionais, falando de beleza. E eu sentia um vazio, eu falava, não é mais isso, não é mais isso. Gente, quando as coisas estão dando errado, a gente tem que ter coragem, né? Para ressignificar nossa vida, para recomeçar. Agora, meu bem, quando as coisas estão dando muito certo e você percebe que não é para lá, tem que ter mais coragem ainda para saber dizer não pro tanto de oportunidades que acabam chegando na sua vida, mas você já percebeu que não faz mais sentido. Precisa ter mais coragem ainda. E hoje, quando eu olho lá para trás, eu me agradeço por ter tido alguma coragem, mesmo me sentindo extremamente insegura, eu dei passos importantes para fazer transições importantes. Só agora eu percebo isso. E ao ouvir essa mulher que é palestrante, que é mestre em inteligência emocional, eu me identifiquei demais com a história dela e no final ela falou, afinal de contas, o que é sucesso para você? Porque pode ser que hoje o sucesso para você tem um significado completamente diferente de quando você fez os planos daquilo que você ainda está fazendo agora. Eu preciso dizer o nome dela, eu voltei diretamente de outro tempo, de outro podcast, porque eu pensei, gente, quando a gente enaltece alguém, precisa dizer o nome. E o nome da minha prof maravilhosa é Aline Castro. E eu vi que ela acabou de me responder. Ai, que alegria! Mas aí depois a gente conta no próximo episódio. Ou seja, meu bem, o que eu quero dizer para você? O sucesso tá nas pequenas coisas. O sucesso tá em você, de repente, aumentar os dias de treino na sua semana. O sucesso tá em você saber dizer não para aquilo que é muito sedutor, mas que não é o que deve ser feito naquele momento. O sucesso tá em você saber dizer não. O sucesso tá em você se ver corajosa, mesmo com medo. Batendo no peito e seguindo em frente, continuando em movimento, ainda que sejam passos para trás. Que sim, esses passos para trás vão te afastar do que você não merece, do que não é para você, ou até mesmo daquilo que te machuca, daquilo que te faz mal. Sucesso é isso. Agora a gente acha que sucesso é só ser promovida, trocar de carro, fazer uma viagem bacana. Também, mas até que ponto você está percebendo pequenas escolhas de sucesso na sua vida a cada dia? Para mim, sucesso é poder ter 50 minutos entre levar os meus filhos amados, porque quando eu deixo eles na escola eu agradeço. Amém, escola, agora eu tenho tempo de qualidade para cuidar da minha vida. E eu paro o carro e fico 50 minutos me dedicando a alguma coisa maravilhosa para mim. Isso é sucesso. E poder fazer um treino que vai me deixar mais forte, mais saudável, vai deixar a minha musculatura emocional mais forte também, porque a gente sabe que não é fácil. E aí eu quero trazer algo para você. Eu vi umas palavras esses dias no feed de uma pessoa que estava assim, a palavra dor escrita repetidas vezes, uma embaixo da outra. Dor, 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 dor.
Aí daqui a pouco ia aparecendo assim, bem apagadinho do lado. Vencedor. Vencedor é aquele que consegue olhar para a dor de frente e seguir em frente. Seguir, 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 seguir para a dor o transformar em vencedor. E foi muito significativo ter olhado para esse design, sabe? Para realmente essa telinha ali com essa mensagem, porque esse é sucesso também. Você tá num lugar que não tá favorável, um lugar que tá desconfortável, mas você tá procurando, de alguma forma, ser legal para você. E você já entendeu o que é ser legal para você, é ser responsável. É ter autocompaixão. É ter amor próprio, autorrespeito, é procurar incluir autocuidado na sua vida. Isso é ser legal. Ser legal não é só passar a mão na cabeça, muito pelo contrário. É você saber se dar aí uns tapinhas de bora time, mulher, vamos lá! Bancar suas escolhas e fazer o que tem que ser feito. Isso é sucesso. Então, meu convite, da mesma maneira como essa professora maravilhosa, que assim que acabou a aula, eu fui a procurar no Instagram, percebi que ela me seguia. Eu falei, uau, que honra. Mandei uma mensagem, um direct para ela de voz mesmo, para ela perceber a minha emoção em ter passado aproximadamente 50 minutos na companhia dela. Mal sabia ela que eu estava dentro de um carro, descabelada, roupa de ginástica, me preparando para ir treinar. Depois de um dia que eu estava me perguntando se eu ia conseguir realmente executar as minhas tarefas com qualidade, ela foi uma pessoa que trouxe um frescor imenso e uma sensação assim de que, caramba, gente, olha quantas pessoas maravilhosas tem no mundo. E eu quis trazer essa reflexão para vocês também. O que é sucesso para você? Quando você acabar esse episódio, tira 5 minutos para escrever. E eu vou te falar o que é sucesso para mim. Óbvio que sucesso para mim é poder subir no palco, falar para milhares de pessoas, receber muito carinho depois, muitos abraços. Não vou mentir. É fechar um contrato maravilhoso com uma marca que eu admiro e que a gente compactua em valores. Mas sucesso para mim é poder pisar na areia, dar um mergulho no mar, sem pressa de ir embora. Sucesso para mim é chegar em casa à tarde, depois de ter palestrado, depois de ter viajado quilômetros e quilômetros, abraçar cada filho. Eu brinco, chegou o sovaquinho, cada um deita no ombrinho, no sovaquinho, e eu abraço eles assim e dou uma cheiradinha em cada cabecinha. Isso é sucesso para mim. Sucesso para mim é me ver num relacionamento há 15 anos. E olha que a gente é muito diferente, mas a gente escolhe aprender um com o outro. Sucesso para mim é ter uma relação de muito mais intimidade com Deus. Sou muito grata. Sucesso para mim é poder estar em segurança, ter um lar, ter comida, ter energia elétrica, poder tomar banho quente, ter amigos. Sucesso para mim é me tratar bem. Sucesso para mim é saber que o tempo que eu tiver aqui nessa vida, de certa forma, eu aprendi ou ainda estou aprendendo a ser uma ótima companhia para essa aventura, porque, gente, um dia o corpo vai ficar, mas eu acredito que a alma segue. A alma segue viagem. E a nossa alma tem memória do que foi vivido. Que a minha alma possa levar essas boas experiências de aprendizados, inclusive espirituais, do sucesso, pequeno sucessinho espiritual que talvez eu esteja começando, porque eu sei que ainda tem muito trabalho a ser feito. Mas é isso. Que eu possa ser uma boa companhia por várias experiências, por vários momentos e de repente aí pelas próximas vidas, assim seja. Que é sucesso para você? Tira 5 minutos, escreve no papel. Eu tenho certeza que você vai ver que você já tem bastante sucesso. Além do que a sociedade te propôs, além do que os ditames familiares te propuseram. Além do que foi plantado na sua cabeça algum dia, quem sabe até na sua infância, quando você ainda era vulnerável e não tinha maturidade emocional para discernir. O que é sucesso para você? Obrigada, querida professora, por essa provocação. Eu sinto que aqui foi um papo de amigas,
Nem sempre eu sento aqui na cadeira para ser professoral, mas eu procuro me colocar também como um ser humano em constante transformação e possivelmente em evolução, para que a gente caminhe juntas e entenda que às vezes a gente precisa ressignificar as coisas, inclusive o sucesso na sua vida. E que seja leve, que você seja uma ótima companhia por você, e quando der umas deslizadas que você saiba se dar um abraço, porque no fundo, ficar só no chicote, meu bem, não faz a gente ir muito longe. E é se apoiando, se incentivando e se abraçando que a gente vai se tornando uma ótima companhia para nós enquanto estivermos aqui. Assim seja. Manda esse episódio para quem precisa dessa mensagem, manda para várias pessoas, se você puder, eu te agradeço por esse apoio, porque afinal de contas o projeto do podcast é realmente algo que me move e eu espero que você possa apoiar, que mais pessoas tenham acesso a essa reflexão e que isso possa plantar algum tipo de semente aí no coração de mais e mais vidas, assim seja. Gratidão, um grande beijo, meu bem, avalie o podcast, segue e lembre de deixar o seu feedback também, se você puder lá no Instagram ou aqui mesmo, na melhor plataforma de streaming que você esteja me acompanhando, deixa o seu feedback, a maneira como essa mensagem chegou para você, combinado? A gente se vê semana que vem. Um grande beijo e até mais.